Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando aqui e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova de 2018 da Sesgran Rio, a mesma banca que fará sua prova da Petrobras 2025. Mas antes da gente ir para o conteúdo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique no joinha, clique no sininho para você continuar recebendo gratuitamente esse tipo de conteúdo. Sem mais delonga, bora lá para o conteúdo! Bom, pessoal, questão na tela é uma questão de 2018 da Petrobras de Engenharia Elétrica, questão 49. Essa questão diz o seguinte: questão diz o seguinte: um equipamento elétrico é alimentado por um circuito elétrico bifásico. O esquema de aterramento adotado nesse circuito é o terra-neutro separado. E o padrão de tensão do local é trifásico na configuração estrela com tensão de fase igual a 127 volts. Uma das fases que alimenta esse equipamento entra em contato direto com a carcaça do equipamento, provocando um choque elétrico no operador. Desprezando qualquer resistência de contato, a intensidade desse choque em volts para o operador do equipamento é D. Bom, pessoal, então vamos lá entender o que está acontecendo aqui. Ele me falou que esse sistema ele é trifásico, tá? Então a gente tem aqui as três fases. E aqui está a carcaça do equipamento, né? Então vamos colocar aqui, ó. E aqui dentro está o equipamento em si. E este equipamento, ele é bivolt. Isso significa que apenas a fase 1 e a fase 2 estão conectadas a ele. A fase 3 não está conectada. Além da fase 1 e da fase 2, a gente pode ou não ter um neutro aqui, tá? Ele não deixa claro. Mas a gente vai colocar o neutro, tá? Porque é o terra neutro separados. Então, a gente tem aqui o condutor neutro. E a gente ainda tem aqui, pessoal, um quinto condutor, tá? Um quinto condutor que está conectado aqui à carcaça do equipamento, a massa do equipamento, tá? Que é o PE, que é o condutor aqui de proteção elétrica, tá? E existe aqui um operador, né, aqui nas proximidades, que ele toca aqui nessa massa. E aí, o que que ele me fala, né? Ele me fala que em determinado momento aqui, tá, pessoal? Uma dessas fases aqui, ó, ela vai conectar aqui, ela vai conectar a massa do equipamento, colocando este operador aqui, ó, ele colocando este operador aqui numa situação de choque, né? De receber um choque elétrico. Bom, aqui não dá para a gente ver exatamente o que está acontecendo. Eu vou desenhar agora somente o esquemático do que aconteceu, tá? E a gente vai substituir todo esse equipamento aqui por um único ponto, tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem uma fase e eu vou colocar aqui uma resistência já para essa fase 1, tá? Deixa eu melhorar aqui, né? Então, a gente tem aqui a fase 1 e existe uma resistência aqui R1 e essa resistência ela vai se ligar desse ponto. Este ponto aqui, tá, pessoal, é a massa, tá? Ou o equipamento em si, tá? E aqui a gente tem, vou colocar aqui o operador como representando ele aqui por uma resistência do corpo humano, tá? A gente vai representar esse operador aqui como uma resistência. Bom, repare que o seguinte, né? Aqui conectado à massa também tem a proteção elétrica, né? Que ela chega aqui e aqui a gente acabou não colocando, né? Que como a proteção é terra neutro separado, elas estão aterradas aqui, o neutro e a proteção elétrica estão aterrados aqui na alimentação, né? Então o que que acontece? Essa fase aqui, ó, ela vai vir aqui e a corrente voltaria aqui pelo proteção de neutro, certo? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai conectar aqui, ó, né? A gente vai conectar aqui e a gente tem aqui uma resistência que eu vou chamá-la de R2, tá? E essa resistência é a do condutor da proteção elétrica, tá? Então aqui a gente tem a proteção elétrica. Essa proteção elétrica, ela está aterrada aqui. Bom, a gente sabe que essa resistência aqui, ela é do corpo humano. Então, se o operador tocou esse ponto aqui, que está energizado com uma tensão de fase, ele vai tomar um choque elétrico porque o pé dele está no potencial nulo, no potencial terra, tá? Então ele vai estar aqui
nesse potencial aqui de terra. Bom, a gente sabe, tá, pessoal, que a tensão entre fase e neutro é 127 volts. Essa tensão foi dada aqui, tá? Então, entre esses dois pontos aqui, a gente pode até colocar aqui para ficar mais explícito, lembrando que aqui tem um neutro, né? Mas o neutro também aqui na alimentação está aterrado, então não precisamos representá-lo aqui. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, né, para ficar mais claro. Então, aqui a gente tem um neutro, aqui a gente tem uma fonte, essa fonte é de 127 volts, e aqui, nessa, ela está aterrada aqui, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. Pessoal, como é que a gente calcula a tensão V? Né? Vamos chamar essa tensão aqui VC, que é a tensão do choque, tá? Repare que essa resistência aqui do corpo humano, ela está em paralelo aqui com essa resistência R2. Mas antes de a gente fazer isso, essa resistência R1 e essa resistência R2 são essas resistências aqui do condutor. É como se elas estivessem aqui, né? Aliás, é como não. Aqui tem a resistência R1 e aqui na proteção elétrica tem a resistência R2. Pela NBR 5410, isso aqui são condutores ali de aproximadamente mesma bitola, tá? Então a gente pode chamar, né, ou pode induzir que a resistência R1 é aproximadamente a resistência R2. E essas resistências são resistências de cabos de condutores, pessoal. Então elas ali são muito próximas de 0 ohms, tá? Ou muito baixa. Já essa resistência aqui do corpo humano, ela é muito alta, ela é no mínimo 500 ohms, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a resistência do corpo humano, ela é muito maior do que a resistência dos condutores ali, do proteção elétrica. Por quê? Repare, pessoal, que para a gente calcular essa tensão aqui, eu tenho que fazer um divisor de tensão entre R1 e o equivalente de R2 em paralelo com RCH. Então, se eu fizer aqui o paralelo de R2 com RCH, isso aqui vai ser aproximadamente R2. Por quê? Porque R2 aqui, ó, ela é muito próxima, né? Eu posso chamar aqui, ó, até aproximadamente zero, de forma aqui que RCH é muito maior que R2. Então, esse paralelo aqui, na verdade, ele é aproximadamente 2. Então, agora ficou muito simples da gente calcular qual que é essa tensão ali do choque. VC vai ser igual a quem? Ela vai ser igual ao R2, né, fazendo aqui um divisor de tensão, dividido por R1 mais R2, vezes a tensão de fase aqui. Só que a gente falou aqui também que R1 é aproximadamente R2, porque são condutores, tá, pessoal? Então, isso aqui vai ficar R1, vou chamar R1, aqui R1, como R2 é aproximadamente R1, eu já vou colocar R1 vezes 127. Isso aqui, pessoal, R1 sobre 2R1, é 1 meio. Então, isso aqui vai ser 1 meio vezes 127. Isso aqui dá 63,5 volts. E a gente olhando aqui, o gabarito da questão é a letra D. Pessoal, uma questão muito simples de ser resolvida, mas ela não é trivial. A gente não acha esse tipo de cálculo aí nos livros muito facilmente, tá? Como é que se calcula essa tensão aqui, né, que é chamada tensão de toque, e uma outra muito parecida com essa que é a tensão de passo, tá? Esses cálculos aqui, eles não aparecem aí, não tem tão facilmente. Você sabe algum livro que calcula isso aqui dessa forma? Coloque aqui nos comentários qual é esse livro aí para a gente ir atrás, deduzir, fazer outras questões parecidas com essa. Pessoal, questão muito interessante que você só acha aqui no canal, né, do professor Rodolfo gratuitamente. Até um próximo vídeo, muito obrigado e tchau!